Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola nessa hora. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para o próximo domingo, dia 28 de abril. E antes de darmos início, fazer um resumo rápido e objetivo no que de fato aconteceu hoje. Um fato histórico, um fato raro, algo que dificilmente acontece comigo, mas como eu dei a cara para bater, sabia do risco, sabia do perigo, e mesmo assim, como de costume, muita personalidade naquilo que eu acredito, nas minhas decisões, eu priorizei analisar 5 jogos correspondentes às ligas brasileiras, em especial do brasileiro, seja a Série A, B, C ou D. E a ideia não foi nada agradável no resultado final, até porque a equipe do Sergipe acabou tropeçando dentro de casa, diante do Asa de Arapiraca, um vira-vira, e acabou o Asa conquistando a vitória, se for a memória, estava 3-2. A equipe do Paysandu também derrapou dentro de casa, se for a memória também empatou 1-1. E a equipe do Vasco da Gama, massacrado dentro de casa, 4-0 frente à equipe do Criciúma. E essa derrota, essa goleada monstruosa, custou caro aí para o Ramon Menezes, demitido do cargo. E para piorar a situação, o Vasco da Gama na próxima semana, meio de semana, tem um confronto dificílimo pela Copa do Brasil, fora de casa, enfrentando o Fortaleza no Castelão. Pelo andar da carruagem, tudo indica que é mais um coro para sofrer. A realidade é essa. Com todo respeito aos vascaínos, mas a gente sabe que o Vasco tem uma camisa muito pesada, Desculpa aí o desabafo, e pode sim chegar lá e surpreender, dar a volta por cima. É o Vasco da Gama, Time com vários títulos importantes, camisa e instituição de expressão. Mas pelo momento do Vasco, pela situação, por essa goleada de hoje, por tudo que essa derrota, esse jogo em especial, em termos de desequilíbrio, em termos de emocional, em termos de pressão, causou, está causando e vai causar durante esses próximos dias, só fortalece ainda mais a confiança do Fortaleza em buscar um resultado positivo. Principalmente se o Fortaleza vencer com autoridade amanhã o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, que vai dar uma motivação a mais, uma moral a mais para o tricolor cearense. Mas o assunto aqui é o resumo no geral do que de fato aconteceu no top 5. Esses 3 times acabaram decepcionando. Quem, entre aspas, está salvando, se não for a memória, se realmente terminar assim, estava vencendo o São Bernardo e a equipe do Atlético. Para não dizer que foram os 5 por água abaixo, esses 2, pelo menos, em termos de vitória, tá resolvendo a situação aí em termos de greens. Beleza, pessoal? Mas, enfim, faz parte, Essas coisas raramente acontecem. Dificilmente eu tenho um índice de aproveitamento numa análise top 5, É abaixo aí das expectativas, das probabilidades. Aconteceu hoje, Sabia do risco, alguns jogos ainda em início de competição, como foi a Série C e a Série D, mas eu resolvi usar, E acabei pagando caro por isso. Mas segue o jogo, bola para frente, batemos outras entradas e probabilidades, bilhetes prontos, principalmente correspondente às ligas alemãs, Série B e outras ligas aí também. E amanhã não vai ser diferente. Vou continuar nessa linha aí, com muita personalidade, analisando jogos que eu me identifico, que eu acho interessante, que eu julgo interessante, e jogos de valor, com o DD de valor e também probabilidades aí, formatação de bilhetes com um valor significante. Vamos começar logo pelo campeonato inglês, jogo importantíssimo. O grandioso Manchester City joga fora de casa, enfrentando a equipe do Nottingham, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. A equipe é o 18º com 26 pontos. Tem uma vitória nos últimos 10 jogos, 6 derrotas. Situação delicada do Nottingham até o presente momento. Dentro de casa tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos e 4 derrotas. Já o Manchester City chegou chegando. Chegou para brigar pelo título. E na minha humilde opinião aí, eu acredito que dependendo do que acontecer amanhã com a equipe do Arsenal, diante do Tottenham fora de casa, a equipe do Manchester City pode assumir a liderança e aí vai ser difícil alguém tirar o posto aí dessa equipe de muita qualidade, uma equipe que raramente, quase nunca ramela, principalmente nessas ligas nacionais. Já que não foi possível seguir adiante na Liga dos Campeões, agora o foco, o objetivo principal é conquistar esses 2 títulos aí, e entre aspas,
salvar a temporada, né? Em especial o campeonato inglês e, consequentemente, a Copa da Inglaterra no próximo mês, enfrentando a equipe do Manchester United. O Manchester City, ele vem de goleada de 4-0 fora de casa frente ao Brighton. Está a 30 jogos invicto, com 24 vitórias e 6 empates, uma média de 3 gols por partida e uma média negativa de 1. Já na condição de visitante, defende a invencibilidade de 14 jogos, com 12 vitórias e 2 empates, um ótimo visitante, 40 gols marcados, que dá uma média aí de 2,5, próximo dos 3 gols própria partida, manteve essa média, né? E sofreu 16, fora de casa ele já tem uma média negativa de 1, continua naquela média negativa de 1, é uma equipe que costuma ir para frente, uma equipe ouve, uma equipe contundente, obviamente que vai deixar espaços e aí acaba também sofrendo gols, mas não é uma equipe que costuma sofrer muitos gols, muito pelo contrário, é uma equipe que marca muitos gols. O que a gente pode buscar amanhã nesse jogo? O 0,5 gols, no mínimo um gol da equipe do Manchester City ainda no primeiro tempo, lembrando que o objetivo principal amanhã não é placares elásticos, e sim a vitória. O objetivo principal do Manchester City amanhã é a vitória, 1-0 é goleada. Mas por chegar do jeito que ele chegou agora nessa reta decisiva, o campeonato na sua reta final, e da forma que ele chegou, com os resultados anteriores conquistados recentemente, eu acredito que ele tem tudo já para partir para decidir o jogo no primeiro tempo. Mas lembrando que essa equipe do Nottingham é enjoada, né? E costuma beliscar golzinho aí quando enfrenta o City, mesmo numa condição desfavorável como é a de presente momento. No confronto direto, nos últimos 8 jogos entre eles, foram 5 derrotas do Nottingham, 1 vitória e 2 empates. Uma vitória nesse caso aí do Nottingham, né? E as 5 derrotas correspondentes às 5 vitórias do Manchester City. Manchester City favorito, probabilidade de placar exato 3-1, é jogo para mais de 2,5 gols. E para os mais ousados, buscar um 0,5 gol do Manchester City ainda no primeiro tempo. O City vencendo com mais de 1,5 gols, né? E probabilidade de 3-1 para quem gosta de placar exato. Essa é a minha visão para o jogo de amanhã. Esse jogo acontece às 12h30, meio-dia e meia. Agora partindo para o campeonato italiano, outro jogo interessantíssimo, 1h da tarde, rodada 34. A rodada do campeonato inglês é a rodada 35. Atalanta, sétimo colocado, 54 pontos, ainda com pretensões e reais possibilidade de buscar uma das vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. Recebe a equipe do Empoli, que é o 15º colocado com 31 pontos e ainda sofrendo a ameaça de um possível rebaixamento. O quarto colocado do momento é a Roma com 58 pontos. Caso a Atalanta conquiste uma vitória amanhã, ela fica a 1 ponto da Roma, obviamente. Vem com moral pós goleada de 4-1 para cima da Fiorentina pela semifinal da Copa da Itália, né? A final será Atalanta e Juventus no próximo mês. Contabilizou 3 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Dentro de casa, nos últimos 6 em especial, a Atalanta tem 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, marcou 12 gols, uma média positiva de 2 e sofreu 7. No confronto direto, 10 jogos entre eles, os últimos em especial, são 6 vitórias da Atalanta, 2 derrotas e 2 empates. Em casa, curiosamente, 7 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. A equipe do Empoli vem de importante vitória, dentro de casa 1-0 frente à equipe da Napoli, uma equipe que já está desmotivada no campeonato, a realidade é essa, mas isso aí também não diminui o valor dessa vitória da Empoli. Anteriormente, vinha de uma sequência de 5 derrotas e 1 vitória nos últimos 6 jogos, e essa vitória diante da Napoli, pelo menos deu um ânimo, né? Reacendeu aquele fio de esperança de a equipe lutar ainda e com forças, né, com reais condições de escapar de um possível rebaixamento. E uma conquista amanhã de no mínimo 1 ponto fora de casa vai reforçar ainda mais essa moral, essa confiança de brigar até o fim contra o rebaixamento, vindo de uma vitória diante da Napoli, e caso conquiste pontos amanhã diante da Atalanta, isso só aumenta ainda a esperança da equipe de escapar do rebaixamento. Mas é dificílima a situação aí da Empoli, principalmente jogando contra uma Atalanta fora de casa, que vem, repito, de uma classificação à final da Copa da Itália, com resultado expressivo para cima da Fiorentina, e é um bom mandante, né? A realidade é essa. Nos últimos 7 jogos, a equipe da Empoli não marcou gol em 5,
O ataque marcou 4 gols, sofreu 8, um ataque pobre, né? E uma defesa um tanto quanto vulnerável, média de 1 gol negativo. Fora de casa, perdeu os últimos 3 jogos e não marcou gols em todos eles, né? Somando apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, incluindo 5 derrotas. Situação difícil da Empoli, principalmente como visitante. Eu vejo a Atalanta amanhã favorita, a probabilidade de 2-1, né? Até porque eu tenho de um lado uma equipe que ainda tem aspirações a uma possível classificação à fase de grupo da Liga dos Campeões, contra uma outra que quer se afastar cada vez mais daquela ameaça e proximidade com a zona do rebaixamento. Agora, partindo para a Série B do Campeonato Espanhol, La Liga 2, Valladolid e Huesca, jogão de bola. Esse jogo acontece às 1h30 da tarde. O Valladolid, 61 pontos, terceiro colocado. O Huesca é o 14º com 42 pontos, né? Ameaçado de rebaixamento. A equipe do Valladolid está invicto a 5 jogos, 4 vitórias e um empate. E em 4 desses jogos não soube o que é sofrer gols. Momento muito positivo do Valladolid, marcou 9 gols, sofreu 1. Defesa sólida e ataque também com números positivos, né? Média de 2 gols por partida. O primeiro colocado é o Leganés com 64 pontos, seguido do Eibar com 61 pontos, que também joga na rodada. Caso o Eibar tropece e o Valladolid conquiste um resultado positivo amanhã, ele empata em número de pontos com o Leganés e fica numa situação muito mais, digamos assim, confortável na tabela de classificação. Dentro de casa defende uma invencibilidade de 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, e em 5 desses jogos não soube o que é sofrer gols. Repito, um momento muito positivo do Valladolid. 12 gols marcados, uma média bem próxima dos 2 gols por partida, e sofreu apenas 2. Sua defesa continua com números bastante sólidos, sofre pouquíssimos gols. Confronto direto na condição de mandante, nos últimos 6 jogos, um equilíbrio total, 3 vitórias para cada lado. Esses jogos aconteceram entre 2016 a 2022. A equipe do Huesca está a 4 jogos sem saber o que é vencer, são 2 derrotas e 2 empates, e fora de casa também não vence há 4 jogos, curiosamente, 1 derrota e 3 empates, número de empates que acaba incomodando, e apenas 1 vitória nos últimos 9 jogos, e 6 empates, obviamente. A equipe do Espanhol foi o único da parte de cima da tabela que a equipe do Huesca conquistou um desses empates, ou seja, o restante desses empates foram conquistados contra equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então, quando ela enfrentou um adversário de melhor qualidade, né, um único deles foi a equipe do Espanhol. Os demais foram adversários num nível muito inferior, até mesmo do Espanhol, do Valladolid e de outras equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. E onde eu quero chegar com essas informações? Ou seja, a situação amanhã diante do Valladolid é muito mais complicada. Vai pegar uma equipe de melhor qualidade que está brigando pela liderança do grupo e vem numa sequência muito positiva. Eu vejo amanhã o Valladolid favorito. Probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa vitória seca do Valladolid com empate anula também para os mais cautelosos tem valor. E o mais de 1,5 gols também tem valor. Buscar também o 0,5 gol a favor do Valladolid é uma entrada também de grande valor. Agora, partindo para a Dinamarca, jogo de um time que eu não tenho muita admiração, mas enfim, né? A gente tem que usar mais a razão do que a emoção. A realidade é essa, é o Copenhagen. Esse time já me decepcionou bastante. Mas ele tem um jogo muito importante amanhã frente ao Aarhus. Desculpa se a pronúncia não estiver correta, beleza, pessoal? A pronúncia do nome desse time aqui. A equipe do Copenhagen, ela está na 3ª posição com 49 pontos. Vem de vitória em casa, 2-0 frente ao Lanterna Silkeborg. Já o Aarhus, deve ser isso, vem de massacre de 7-2, né? Derrota contundente, fora de casa, frente à equipe do Nordjylland. A equipe do Nord passou o trator 7-2 e resta saber como é que a equipe vai reagir agora diante do Copenhagen fora de casa após um massacre desse aí, né? Vamos ver amanhã como é que ela se comporta. O Copenhagen, caso ele conquiste uma vitória amanhã, ele vai para 52 pontos, empata com o Nordjylland, que é o segundo colocado, também com 52 pontos, e fica a 3 pontos do líder Brugge, que tem 55. A equipe dentro de casa nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota, marcou 12 gols, uma média positiva de 2 e sofreu 4 números satisfatórios defensivamente. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, 3 vitórias do Copenhagen, 1 derrota e 2 empates. O último jogo entre eles foi um amistoso, né?
No começo do ano, a equipe do Copenhague fora de casa goleou por 5-1, mas jogo oficial é jogo oficial, amistoso é outra coisa. A equipe do Aarhus tem uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Fora de casa, 2 vitórias nos últimos 8 jogos, não se mostrou ser um bom visitante, né? 4 empates e 2 derrotas, marcou 12 gols, o ataque até que funcionou bem, média positiva de 1,5, né? E média negativa de 2, já que sofreu 15. O que esperar amanhã? Vitória do Copenhague. Vou dar moral ao Copenhague amanhã, probabilidade aí de 3-1, mais de 1,5 gol do bilhete é uma boa entrada, é uma ótima entrada, e buscar também esse 0,5 gol do Copenhague também, eu vejo de muito valor. Esse jogo acontece às 13 horas. Agora, finalizando o top 5, direto da Croácia, 2 horas da tarde, a bola rola para Luk Zagreb, recebendo a equipe do Rijeka, uma equipe que eu gosto demais, a equipe do Rijeka, uma equipe que raramente me decepciona, uma equipe que já me proporcionou greens importantíssimo. Gosto dessa equipe, tanto jogando dentro como fora de casa, até porque é uma equipe que dificilmente, quando eu coloco ela nas minhas análises, ela ramela. Dificilmente, viu pessoal? Dificilmente. A equipe do Luk Zagreb, ele está na 5ª posição com 44 pontos. Ele está cumprindo tabela, né? Não tem mais pretensão nenhuma na tabela do campeonato. Dificilmente vai conquistar algo, né? Está ali numa situação difícil, nem sobe nem desce. Enfim, uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Dentro de casa não vence há 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empate. E entre essas derrotas, uma foi justamente para o próprio Rijeka, 1-0 pelas semifinais da Copa da Croácia. Resta saber se ele vai querer amanhã, né, dar o troco, entre aspas, e aí dificultar a situação do Rijeka aí, simplesmente para se vingar, né, dessa eliminação, né? A gente nunca sabe o que essas equipes realmente pretendem. É bem verdade que a equipe tem apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos e 4 empates, marcou 8 gols e sofreu 6. Já pelo lado do Rijeka, 71 pontos, segundo colocado, e caso conquiste uma vitória amanhã, pode assumir a liderança do campeonato. Passaria a 74, já que o Dinamo Zagreb tem apenas 72 pontos. E dependendo aí do que vai acontecer na rodada, a equipe do Rijeka pode assumir a liderança em caso de vitória. São 9 vitórias consecutivas e uma curiosidade. Dessas 9 vitórias, a equipe não sofreu gol em nenhuma delas. Um ataque muito forte, um ataque muito positivo e uma defesa com números muito extraordinariamente sólidos. Não sofreu nenhum gol nos últimos 9 jogos, não é para qualquer um. Marcou 17, repito, não sofreu nenhum, média positiva de 2. Fora de casa nos últimos 9 jogos, continuou com uma média muito positiva, muito alta. São 8 vitórias e apenas uma derrota, né? E uma observação, em 6 desses 9 jogos como visitante, ele não sofreu gol, marcou 15 gols e sofreu apenas 4, uma média bem próxima dos 2 positivos. E números bastante sólidos defensivamente, mesmo quando jogou fora de casa. Nos últimos 7 jogos em especial, confronto direto, fora de casa, a equipe venceu 4 vezes, perdeu 2 e empatou 1. E em 5 desses jogos, aí, desses confrontos, houve ambas marcas. E em 6, o mais de 1,5 gols, então é jogo para gol, é jogo para mais de 1,5 gol. Mas como o jogo pela Copa terminou 1-0 para o Rijeka, e amanhã o que está em questão não é o número de gol na partida, e sim um resultado positivo, então o 1-0 passa a ser goleada, é melhor buscar uma vitória do Rijeka, uma vitória seca, né? Para os mais cautelosos aí, dupla chance, o empate anula. E para aqueles mais otimistas, buscar um 0,5 gol, ou seja, no mínimo 1 gol para o Rijeka marcar na partida, também tem muito valor. Probabilidade, eu vou ser otimista amanhã, dar essa moral para o Rijeka, 2-0, ou 0,5 gol a favor do Rijeka. O Rijeka para vencer uma das partes também tem muito valor, beleza pessoal? Então é isso, 5 jogos pré-analisados, top 5, para aqueles que gostam do binguinho e quer aproveitar todos os 5 por sua conta e risco. Os 5 para vencer ficou assim: Rijeka pela Croácia, Copenhague pela Dinamarca, Valladolid pela Espanha, Atalanta pela Itália e Manchester City pela Inglaterra. A tripla do dia ficaria assim: Manchester City, Atalanta e eu vou dar essa moral aqui para o Copenhague, viu pessoal? Pela primeira vez eu vou dar essa moral. Copenhague, Atalanta e Manchester City, a tripla do dia. A tripla promissora eu vou de Valladolid, Rijeka e vou dar uma moral aí pro Fortaleza. Até porque vai enfrentar o Bragantino dentro de casa, tá com a moral elevadíssima. E o Bragantino não
se mostrou ser, pelo menos no que eu venho observado, um bom visitante. É uma equipe que é muito boa dentro de casa, conquista resultados positivos também fora de casa, mas quando pega equipes numa situação muito mais vulnerável e com um potencial muito abaixo. Quando enfrenta equipes de melhor qualidade, na maioria das vezes acaba tropeçando, né? Então eu acredito que o Fortaleza amanhã, mesmo mesclando o seu time, visando o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil no meio de semana, a equipe do Bragantino também tem compromissos importantes pela Copa do Brasil, eu vejo ainda assim o Fortaleza favorito, então ele entra aí na tripla promissora junto com o Rijeka e junto com a equipe do Valladolid. No final do vídeo, outras entradas e probabilidades, placares exatos, bilhetes prontos, múltiplas, binguinhos. Aí eu peço a sua colaboração novamente. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like e feedback. Beleza, pessoal? Uma boa sorte a todos, uma boa noite e até a próxima.